Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar o capítulo 7 de Mateus, chegando aí no último capítulo, do Sermão do Monte. E eu quero começar contando a história do rei Davi. Não sei quantos lembram ou sabem da história do rei Davi, mas Davi fazia parte de uma família grande, com muitos irmãos. E aí o que aconteceu é que o rei Saul havia desagradado a Deus, havia desobedecido a Deus, e Deus havia decidido que Saul não seria mais rei, não teria a linhagem de Saul, não permaneceria em Israel. Então Deus começa uma nova linhagem, e Deus escolhe a Davi. E diz a Samuel que fosse à casa do pai de Davi, a Jessé, para que ele lhe mostrasse qual seria o futuro rei. O que acontece é que quando Samuel chega na casa de Jessé, que ele vê o filho mais velho de Jessé, ele faz: certamente esse aí é o rei de Israel. Ó, que lapa de homem grandão, esse vai ser o nosso rei. E Deus fala para Samuel, não é esse. Traz outro. E aí Jessé vem trazendo todos os seus filhos para Samuel ver, e nada, e Deus dizendo: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E aí aparentemente acaba-se os filhos, né? E aí Samuel pergunta: não tem mais nenhum filho? Não, tem um, o menorzinho, ele está lá cuidando das ovelhas. Traz ele. Quando Davi chega, aí Deus fala: esse aí é o rei. Yeah. Acabou o microfone, foi isso mesmo? Trocou a pilha desse? Trocou não? Vamos na fé. Se acabar eu vou gritar, viu? E aí, o que aconteceu? Quando chega Davi, Deus mostra a Samuel que era Davi o rei escolhido. E Samuel fica sem entender, ele faz: Samuel, você escolhe pela aparência, mas eu consigo olhar para o coração. A escolha de Saul foi exatamente uma escolha da aparência. Saul era um homem que a Bíblia fala que se destacava dos ombros para cima. Era um homem alto. E a grande verdade é que nós temos esse costume de julgar o livro pela capa, pela aparência. A gente olha para a pessoa, faz aquele scanner, né? Vai de cima a baixo, não, isso aí não presta. Não sabe o nome, não sabe a cor, não sabe o que é que já fez, o que é que não fez. Não, isso aí não presta não. E a gente julga muitas coisas. Todas as vezes que a gente vai para o supermercado, a gente julga. Que é isso, pastor? Porque você vai pegar um melão, você vai julgar se aquele melão tá bom ou se ele tá ruim. Bate nele, cada fruta tem um negócio, né? Se o talo sai, se não sei o que, se tá oco, se balança, se é verde, se é amarelo, né? E a gente está constantemente envolvido nesse processo de julgamento. É impressionante como o nosso coração ele é ligeiro, rápido em julgar. Preocupado com isso, mais focado nessa parte do relacionamento e principalmente do Deus como nosso juiz, é que Jesus inicia ou dá continuidade, na verdade, ao seu sermão. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 2. O texto diz o seguinte: não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Vamos orar?
Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, louvamos o teu santo nome, Senhor Deus, e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos expondo, ó Pai, as tuas sagradas escrituras. Nos auxilia, ó Pai, nesse processo, que o teu Santo Espírito fale verdadeiramente ao nosso coração, corrigindo, ó Pai, a nossa maneira de enxergar as coisas, o nosso caminhar, Senhor, que o nosso coração possa ser verdadeiramente guiado pela tua palavra, Pai. É assim que nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Esse é um dos textos mais mal utilizados por quem conhece Bíblia e por quem não conhece Bíblia. Não julgueis para que não sedes julgados. Quando a gente está numa situação, que a gente está numa conversa, é muito tranquilo ouvir esse tipo de frase assim: não, você não me julga, a Bíblia manda a gente não julgar. E ao longo dessa caminhada aqui da exposição do sermão de Jesus, a gente viu o quão necessário é e continuará sendo contexto dentro da fala de Jesus. Jesus falou que se meu olho direito me faz pecar, eu devia arrancar. Ninguém está dizendo isso por aí, né? Ei, por que tu está com esse olho? Está pecando, é melhor tu arrancar. Ninguém leva algumas falas de Jesus ao pé da letra, né? Leva só aquilo que é interessante para elas ao pé da letra. E parece ser razoável levar esse verso de maneira literal, porque muitas vezes nós pensamos no julgamento pela aparência. De fato, a gente deveria e deve ter muito cuidado com o nosso julgamento pela aparência. Mas será que Jesus, nesse texto aqui, está convidando a gente a não fazer julgamento nenhum? Será que o ensinamento de Jesus é que aqueles que são discípulos dele não deveriam emitir nenhuma opinião, não deveriam fazer nenhum julgamento, não deveriam fazer nenhuma distinção entre certo e errado? Porque para a gente fazer uma distinção entre certo e errado, eu preciso fazer algum julgamento. Se Jesus quisesse que assim o fosse, os próximos versículos desse texto a gente não teria como cumprir. No versículo 6, Jesus fala assim: olha, não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra você e os atacarão. Não jogue pérolas aos porcos, pois eles as pisarão. Jesus está dizendo aqui: cuidado para você não dar coisa preciosa para quem não vale nada. Como é que eu vou saber que a pessoa não vale nada se eu não julgar? Se ela não é digna de receber, se ela não quer receber aquela preciosa lição ou palavra. No versículo 15 do mesmo texto, Jesus fala: cuidado com os falsos profetas. Como é que eu sei o falso do verdadeiro profeta? Eu tenho que julgar. É ou não é? Eu vou ter que ter alguma medida de julgamento para poder saber o que é falso, o que é verdadeiro. Se não bastasse já esses exemplos que a gente encontra em Mateus, em João capítulo 7, versículo 24, Jesus diz o seguinte: parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Então, é muito importante que a gente entenda que no versículo 1 do capítulo 7, Jesus não está querendo dizer que a gente não vai julgar de jeito nenhum. Porque outras passagens, né, que a gente vai juntando a Bíblia, interpreta a própria Bíblia, nos ensina como deve ser esse julgamento. Romanos capítulo 12, a Bíblia fala que as autoridades foram instituídas por Deus. E ela serve para julgar. E ele fala: fui eu que instituí homens que podem julgar entre vós se algo está certo, se algo está errado, pelo menos civilmente falando, né, no contexto de Romanos capítulo 12. Então, o nosso chamado como cristão não é um chamado para intolerância total, não é um chamado para apatia, onde eu não tenho opinião, onde eu não tenho um ponto físico, onde eu não julgo nada entre certo e errado. Não é essa a questão. O que Jesus está nos colocando aqui são alguns tipos de julgamento. E é muito interessante que quem leva ao pé da letra esse versículo 1 acaba se tornando um relativista, onde cada um acha o que quiser, né? Cada um pensa o que quiser e todo mundo está certo. Pronto, isso aqui é levar esse texto aqui ao pé da letra. E de fato algumas pessoas levam ao pé da letra. Eu faço o que eu quero, você faz o que você quer, você está certo, você está errado. Agora, quando alguém entrar dentro da minha casa para roubar, agora ele está errado. Oi, mas tu não fazia o que queria e ele fazia o que queria? Por que agora alguém está errado?
O relativismo, ele não se sustenta. Essa história que cada um tem uma verdade, não se sustenta. Até que o outro passa do outro e vem para cima do meu, acabou, não tem mais relativismo. Agora começa a existir certo e errado. Então, uma das pessoas que provavelmente Jesus estava pensando quando ele falou o versículo 1 é os fariseus. É uma boa ilustração para o versículo 1. Por quê? Os fariseus eram homens que se dedicaram muito a cumprir a palavra de Deus, a viver aquilo que eles acreditavam que era o padrão de Deus, e agora eles, em cima do seu pedestal, com uma fé, entre aspas, madura, com uma santidade, entre aspas, inegociável, eles se achavam acima dos outros. Agora que eu sou um homem santo, agora que eu sou um homem de fé, eu estou em condição de julgar você, você está em pecado. Você é uma pessoa que não tem fé. Por isso que está acontecendo na sua vida. E agora ele se sente na postura, ou no papel, ou na posição de poder julgar os outros. Essa palavra julgar aqui vem emprestada do linguajar jurídico da época. Está associada à batida de martelo do juiz. O processo de julgamento de um juiz é muito grande. Envolve ouvir várias partes, né? O advogado, o promotor, as testemunhas, os técnicos, o júri, aquela coisa toda, né? Mas quando o martelo é martido, a condenação ela está decretada. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui, a primeira coisa, é que Jesus está sendo contra o julgamento condenatório. Quando nós somos rápidos de começar a dizer o que é que vai acontecer com cada um, a decretar o pecado de cada um, a decretar as consequências de cada um. Jesus está sendo contra o julgamento hipócrita, que era o julgamento dos fariseus, que é um julgamento que serve para você, mas não serve para mim. Eu julgo você nessa medida, mas eu não quero ser julgado na mesma medida que eu julgo. O que Jesus está querendo dizer é que não é um discernimento ou um julgamento que visa ajudar a pessoa, que visa peneirar e não permitir que aquilo que é impuro se contamine com aquilo que é santo, não. O foco é culpar e condenar. O foco é esse. E a grande verdade é que nós, como cristãos, precisamos aprender a ser marcados por equilíbrio, fugindo dos extremos. E quais são os extremos? De um lado, eu condeno tudo, tudo está errado, tudo é do pecado, tudo é Satanás, todo mundo está errado nesse mundo. E do outro lado, eu não vou falar nada para ninguém, cada um vive a sua vida do jeito que quiser. Os dois lados estão errados. Os dois lados são extremos de uma mesma moeda. Jesus fala que aqueles que querem andar com Ele não pode ser assim. E ele lembra uma coisa muito importante. Jesus fala, olha, versículo 2, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. Em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos aprender a fazer conexões da nossa vida com o ser de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus. Então Deus, é como se Jesus estivesse dizendo assim, você que gosta de sentar na cadeira do juiz, julgando os outros, para pensar no seguinte, um dia você será o réu e Deus será o seu juiz. E Ele vai levar em consideração todos os momentos em que você sentou na cadeira dele. Hebreus capítulo 9, versículo 27, nos ensina que depois da morte vem o juízo. A Bíblia trata como uma coisa certa na nossa vida. Nós vivemos fugindo desse dia. Nós vivemos tentando ignorar o dia da nossa morte. Mas a Bíblia nos ensina que no momento em que nós morrermos, depois dela, não sei o que é que você acredita, mas a Bíblia fala que não tem segunda chance, não tem reencarnação, tem juízo depois da sua morte.
E aí, eu creio que tem 2 juízos depois da morte. O primeiro é o julgamento da culpa. Se você é culpado diante de Deus ou não. E aí a Bíblia fala que se nós conhecermos Cristo Jesus, a Bíblia fala que se nós pedimos perdão pelos nossos pecados, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o primeiro a gente pula. Você nem passa por ele. Porque é o julgamento entre culpado e inocente. Mediante a obra de Jesus, nós somos tornados justos diante do Pai. Agora vai para o segundo julgamento. Pastor, que segundo é esse que eu não estava nem sabendo? É o que a Bíblia chama de juízo de obras. Vamos ver se a sua obra é palha ou se ela é pedras preciosas, ela passa pelo teste. Aquilo que nós fizemos ao longo da vida em honra e louvor a Deus, o nosso chamado galardão, né? Então, Romanos 8, versículo 1 nos lembra que nós estamos livres do primeiro julgamento se nós estamos em Cristo Jesus. Mas Jesus fala, se você usualmente, no seu dia a dia, no trato dos seus relacionamentos, você não procura ter misericórdia das pessoas, saiba que você vai chegar um dia diante do Deus Todo-Poderoso, que é rico em misericórdia, mas é justo. E Ele irá considerar os seus julgamentos sem misericórdia. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo é o próprio filho dele, que veio de lá e conhece o Pai, de tal forma que ele diz, eu e o Pai somos um. Então nós precisamos tomar muitíssimo cuidado quando nós nos sentamos na cadeira do juiz. Quando nós temos dificuldade de demonstrar misericórdia, a grande verdade é que nós ainda não compreendemos o tamanho do amor e da misericórdia de Deus derramado por nós. Deus nos perdoa de todos os nossos pecados a qual nós nos arrependemos. Vezes após vezes Ele lança no mar do esquecimento. Nós não morremos de manhã, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Mas quando nós enxergamos o nosso irmão fazendo alguma coisa um pouquinho diferente, você está errado. Como é que você fez um negócio desse? E agora começa o julgamento. Através dessa cena que Jesus constrói, dessa cena real que Jesus constrói, do julgamento de Deus, nós somos lembrados e levados a sondarmos o nosso coração. Sondar o quanto mal nós somos, o quão pecaminoso nós somos, para que nós possamos compreender o tamanho da misericórdia de Deus derramada sobre nós, para que a gente demonstre essa misericórdia também às outras pessoas. Jesus não está nos pedindo para ignorar o pecado dos outros. Jesus não está nos pedindo para poder olharmos para os pecados de maneira branda. Mas o que nós precisamos ser mais marcados é pelo perdão, muito mais do que pelo julgamento. Porque o que marca a vida dos filhos de Deus é o fato não deles serem julgados, mas o fato deles serem perdoados. É só você lembrar de como Jesus lidou com a mulher adúltera. Jesus ensinando, e os líderes da época trazem a mulher adúltera pega no flagra. Oi. Se ela foi pega durante o ato, tinha um homem, né? Porque não trouxe o homem também. O propósito dos homens era curar aquela mulher daquelas mazelas. Era que ela se arrependesse, era não permitir que o pecado se espalhasse na nação. Não. O propósito nunca foi esse quando trouxeram a mulher adulta. O propósito era encontrar e fazer Jesus ficar em maus lençóis. Quando trazem aquilo dali, Jesus percebendo toda aquela cena, ele simplesmente escreve no coração, escreve na areia.
Alguns comentaristas cogitam, né, que só dá para cogitar, porque a palavra de Deus nos fala, que ele começa a escrever o pecado das pessoas que estavam ali. Mas é só conjectura. Jesus se levanta e diz uma frase simples: quem aqui não pecou que atira a primeira pedra? E todos vão embora. Por quê? Porque todos são culpados do pecado. E aí vem a conversa de Jesus com a mulher. Cadê os teus acusadores? Eles foram todos embora. O único que podia jogar uma pedra naquela mulher era Jesus. Aí Jesus faz assim: eu tampouco te condeno. O que é que ele diz depois? Vá e não peques mais. Ele disse que ela estava em pecado, não disse? Ele chamou aquilo que ela estava fazendo de pecado. Mas Jesus sabia que a cura do pecado vem por meio do perdão e não do julgamento. Textos como esse, nós temos a tendência de fazer, sabe o quê? Pensar em pessoas que gostam de julgar. Fulano que era para estar aqui hoje. Deixa eu ensinar uma coisa para você. A Bíblia ela é útil para toda a raça humana, mas se você está aqui hoje, quem está precisando desse texto é você. Porque Deus deseja que a nossa vida seja transformada. Por trás desse pecado existe o nosso ego, na necessidade de condenar o outro para nós nos sentirmos melhor, para nos valorizarmos em depreciação do outro. Isso é muito sutil no coração. São julgamentos baseados em aparência, são julgamentos baseados nos nossos próprios conceitos e não na palavra de Deus. Não são pautados por amor, não têm o foco de edificar, não tem o foco de derramar graça sobre os outros. Porque na verdade, quando eu estou diante de uma situação de erro, aquilo deveria esmagar o meu coração ao invés de me trazer orgulho. Porque o meu irmão está envolvido em um pecado que muitas vezes nem ele consegue observar. Mas às vezes o que está acontecendo é que aquele pecado do meu irmão está me machucando. E eu, para retribuir, julgo e condeno. Enquanto a palavra de Deus nos convida para tratarmos com amor aqueles que nos perseguem. Fazendo o bem com aqueles que nos fazem o mal. Eu quero dar para vocês alguns sintomas, se você está com esse mal. Primeiro, é quando a gente tem prazer em criticar as pessoas alheias. A gente tem prazer em apontar defeitos das pessoas que muitas vezes a gente nem tem relacionamento, nem pode resolver, nem pode fazer. Muitas vezes, um dos outros sinais de quando nós estamos passando por isso aqui é que a gente faz questão de dizer de quem é que a gente está falando. Porque veja só, eu podia falar, não, porque teve uma situação que uma moça veio falar comigo e começa a contar a história. Quem é a moça? Mas faz assim, ó. Porque tem uma moça que você sabe quem é. Pronto. A pessoa, ligado, pode falar. E aí começa. Tem uma forma de julgamento que ela é bem suave, chama-se fofoca. Já ouviram falar? É quando eu acho que eu estou no direito de apontar o defeito do outro, sendo que eu nunca nem falei com o outro, nem dou a oportunidade do outro melhorar. Isso é julgamento. O julgamento do jeito que está aqui, que Jesus está falando, acontece quando nós não conhecemos toda a situação. A gente tem estudado aqui o livro de Jó e a gente viu isso quase que espalhado pelo livro inteiro. É quando nós passamos a julgar sentimentos e intenções.
Você não quis dizer isso. Como é que tu sabe o que é que eu quis dizer? Sua intenção era fazer isso, fazer aquilo, fazer... Como é que a gente sabe a intenção? A gente tem que tomar muito cuidado quando começa a dizer o que é que a pessoa pensou que ia fazer e o que é que ela intencionou a fazer. Casamento tem muito disso, né? Na prerrogativa que a gente conhece muito o outro, a gente começa a julgar o que o outro quis, que ele fez isso, mas ele estava pensando em fazer aquilo. É ou não é? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque a gente não é Espírito Santo. A gente não conhece, por mais que a gente conheça muito algumas pessoas, a gente possa dizer algumas coisas além das entrelinhas, né, que eu posso olhar para minha esposa e um simples olhar pode dizer muito mais do que um olhar. Comunicação não verbal, eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu estou julgando. Então, a pessoa julgadora, ela não procura saber as circunstâncias, ela não aceita justificativas, não tem disposição para a misericórdia. É isso, pronto, acabou. Não quero ouvir nada, não quero conversar, não quero saber. É isso que eu determinei e acabou. Quando nós ouvimos Jesus falar sobre julgamento, a gente precisa se lembrar muito, mas muito mesmo, que Jesus nos amou na condição em que nós estávamos. A Bíblia nos fala que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Jesus pegou os nossos pecados, colocou sobre ele, a dívida que nós tínhamos, ele colocou sobre nós, sobre ele, e rasgou essa dívida. E Jesus fala: vocês entenderam isso? Se vocês entenderam isso, não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgaram os outros, usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. No momento em que nós não expressamos o perdão que nós recebemos, nós estamos em maus lençóis, porque na verdade com essa atitude a gente prova que a gente não entendeu esse primeiro perdão. É a mesma coisa que Jesus falou aqui na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas assim como tu nos perdoaste. Da mesma forma. Então nós somos chamados a tratar os outros com a mesma misericórdia com que nós fomos tratados pelo próprio Deus. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, louvamos, ó Pai, o Teu nome pela Tua graça e a Tua misericórdia ricamente depositada sobre nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a travarmos, segurarmos mais a nossa língua, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, para que o nosso coração seja obediente e consciente, Senhor Deus, da misericórdia maravilhosa que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Que nós possamos olhar para o pecado dos nossos irmãos, não para condenar, Senhor Deus, mas para ajudá-los, para ser canal da Tua graça, para ser canal de oportunidade, ó Pai, de arrependimento. Que nós possamos, ó Pai, ter graça, Senhor Deus, nas nossas palavras. Que as nossas palavras façam bem àqueles que ouvem, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender o tamanho do Teu perdão por nós. É assim que nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.